Uma menina de 11 anos foi atingida na cabeça por uma pedra a caminho para O aumento da violência contra religiões de matriz africana no DF. Nos tempos de hoje que a gente está vivendo, até onde vai essa intolerância? A palavra se negativou, e para alguns campos, não para mim, que você fala, eu sou macumbeiro com muito orgulho, sou da macumba, porque eu entendo. In Brazil, a quiet struggle over faith and identity is unfolding. Evangelical Christians now make up over 31% of the population, with a 543% increase in churches since the 1990s. Their influence reaches politics, media, and education. Amid this, Afro-Brazilian religions like Candomblé and Umbanda, practiced by just 2%, face rising pressure. These vital spiritual traditions endure discrimination and threats as they fight for survival. To understand what's at stake, we decided to explore this topic ourselves. Are you ready for the interview? You got some good question ready? No, I mean... Let's just see what happens. Maybe a little bit, right? Yeah. You're ready. Trying the question. He's ready, he's the man. As religiões evangélicas vieram com uma lógica de muito conservadorismo e com uma perspectiva, pelo menos aqueles que se elegeram, que eu não acho que representem toda a religião, com uma lógica de querer a intervenção no cotidiano da vida do outro. O que nós temos no Brasil hoje, muito forte, é o racismo. E o racismo se estabelece em vários momentos. A questão das religiões afro-brasileiras, que sempre fizeram parte da cultura brasileira. O Brasil respira a cultura afro-brasileira. Candomblé, especificamente. O candomblé, a princípio, é um culto afro-brasileiro. Então a gente está extraindo da África toda a capacidade, toda a energia oriunda que vem de lá, para que a gente possa cultuar. Então eu costumo dizer que o candomblé é uma pequena África aqui no Brasil. Quando houve toda essa travessia, o tráfico negreiro, essas culturas se misturaram. Candomblé and Umbanda are Afro-Brazilian religions born from the resilience of enslaved Africans in Brazil. Forced into Catholicism, they blended African spirituality with Catholic practices, creating Candomblé, rooted in drumming, dance, and processions by spirits. Umbanda, emerging in the 20th century, fuses Candomblé, Catholicism, indigenous beliefs, and European spiritualism. Its ceremonies, rich in drumming and spirit processions, leave participants feeling spiritually cleansed. Both religions are studied for their psychological and medical benefits, remaining vibrant cultural forces in Brazil, offering healing and community through their rituals. Tem o mesmo valor de se conectar com Deus? Não. Não? Não. Por quê? Porque a palavra nos ensina que Deus é único. A palavra nos ensina que nós não vamos ao Pai sem passar por Jesus Cristo, né? E Ele é o caminho, a verdade. Quando você busca algo que não seja somente Cristo, não tem caminho que leva a Ele, porque não é o que diz a palavra que eu acredito. Ok. Apesar de respeitar. Claro, What's going on? What's this ceremony about today? Well, today is a day to celebrate the kids. So you see there are a lot of candies and stuff that kids like, and they're starting to receive their spirits. So it's about to begin. The spirit of the kids. Yeah. Wow. Okay. And what have they done so far? The dances and the singing. Yeah, they were like, how can I say this?
paying their respect, like and calling the spirits to come here and join us in the ceremony. Okay, beautiful. Hoje nós estamos aqui em cima de uma igreja evangélica. Aqui embaixo da nossa estrutura, onde nós desse segundo andar, é uma igreja evangélica. Então aqui nós não trabalhamos, nós não vimos nenhuma intolerância deles. Mas, por exemplo, já tivemos a nossa entrada vandalizada. Já quebraram, roubaram imagens, abriram as nossas firmezas e levaram lá de dentro moedas, imagens, nos roubaram. E também nós estamos vendo na relação da disputa do tráfico de drogas nos morros e alguns espaços da cidade, em que são traficantes evangélicos que expulsam umbandistas, candomblecistas. Isso é absolutamente antidemocrático, né? A gente luta para que possa ter uma sociedade brasileira na qual todos os cultos, todas as escolhas possam ser respeitados. São pessoas que realmente querem predominar o ser humano através da religiosidade. Então, quando uma pessoa vem com palavras que são palavras que querem negativar porque tem um interesse que não é só a nomenclatura macumbeiro, é que realmente quer dominar, quer ter poder, quer que a pessoa fique refém. E como o candomblé, a umbanda, a religiosidade, ela tem uns certos poderes que eu falo de ajudar, de curar, de se libertar, isso dá, ou deu, ou vem dando a questão hoje do preconceito e dessa discriminalidade. Mas o que a gente vê é que esse embate também com os conservadores religiosos levou a uma violência muito grande para o exercício. Bom, infelizmente, nós vivemos aqui no Brasil uma situação inédita, né? Onde pessoas estão, infelizmente, atacando outras religiões. Mas isso não quer dizer que somos nós cristãos, porque o cristão ele não faz isso. O cristão ele não ataca, ele somente ama. Mas as pessoas, infelizmente, que são as crentes que apenas crê, né, mas não tem a intimidade com Cristo, acaba fazendo aquilo que não convém ao Senhor, aquilo que não é dito pelo nosso Deus. Então, infelizmente, isso no Brasil acontece sim, mas não é o que o nosso Deus nos ensina, não é o que nós cristãos pregamos nas nossas vidas. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre, hein? Vou botar esses picareta pra correr do Acre. Já que eles gostam tanto da Venezuela, essa turma tem que ir pra lá. Só que lá não tem nem mortadela, hein, galera? Vão ter que comer a capim mesmo, hein? É importante compartilhar a sua fé com outras pessoas? É importante. Por quê? A gente fala porque, por exemplo, eu tô aqui, eu sei, aí eu estudo. Se eu não falar com você, como é que você vai saber, né? Aí eu tenho que, o que eu souber, eu tenho que passar para você, que é para você entender, senão não entende. E também, e Deus mandou, né? Ide e pregar o evangelho a todo mundo. Eu achava, a gente não deve impor, mas eu achava que todos tinham que, né, se dobrar a ele, né? E que eu acho que é uma falta de vergonha, porque assim, a pessoa tem só parar para pensar, você pode ser parlamentar, político, mas você, quando casa, você tem a tua esposa, você tem a sua mulher, você tem a pessoa, você não pode estar levando a religião é uma coisa íntima. Eu acho que o que alimenta o preconceito são as igrejas que vivem do dinheiro público. Nós aqui não pedimos dinheiro a ninguém. Então todo mundo aqui é atendido gratuitamente. As religiões evangélicas, católicas, evangélicas principalmente, elas cobram o dízimo do salário da pessoa, que é 10% do que a pessoa ganha quando trabalha. Eu penso que, como o Estado fala que o Estado é laico, mas de laico a gente não está vendo nada. A gente está vendo aí um domínio de políticos, de parlamentares que traz a religião para dentro do Estado, que trazem a religião para dentro da dominância. O Estado é laico, mas nós somos cristãos. Ou para plagiar a minha querida Damares, nós somos terrivelmente cristãos. E esse espírito deve estar presente em todos os poderes. Por isso, o meu compromisso. Poderei indicar 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal. Um deles será
terrivelmente evangélico. E a religião, ou seja, que sempre ajudou e sempre ajuda e que tem uma característica, às vezes, muito denominadora de poder. Os evangélicos, por exemplo, na política no Brasil? Sim, fundamental. O político, no modo geral, ele é um representante do povo, né? E como a nossa população ela é de maioria, ela é de fé cristã, então é importante sim ter para que eles possam nos representar, defender aquilo que a gente acredita, né? Hoje em dia tem muitos assuntos que são controversos, então eu acho que é fundamental. Ele é o nosso rei, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Deus, ele é o responsável pelo ar que eu respiro, pelo ar que você respira, pela emoção. Ou seja, você não pode estar levando a tua mulher, o teu esposo para casar. Cada um casa com o esposo, com a mulher que escolheu. A mesma coisa a religião. A religião é feita para cada pessoa, para cada indivíduo. Então, quando ele leva aquele culto dele, aquela religião, aquela temática dele para dentro de uma questão coletiva, simplesmente ele não está sendo politicamente correto. É porque eu acho assim, que a política, ela intervém muito na nossa vida, né? E, então, eu acho que tem que ter, né, um religioso, um político também religioso no meio, porque senão fica só... Por exemplo, eu sou cristã, aí se não tiver nenhum, aí quem que vai agir por mim? Claro. Né? Tem que ter aquela pessoa para falar pela gente, senão fica muito difícil. Porque ele está, ou seja, negativando as pessoas que não gostam, que respeitam ele, mas que não são da mesma. Então eu acho que isso é mais uma cadeia, um policiamento de querer que a gente fique refém. Sim, com certeza. A liberdade religiosa ela é fundamental, né? Todo mundo tem o direito de acreditar naquilo que lhe convém e não interferir na liberdade da outra pessoa. Eu quero ter o meu direito de prestar culto, assim como a pessoa do candomblé, da Umbanda, ela tem o direito de fazer as práticas religiosas dela, como católico, como espírita. A liberdade de religião é fundamental. Porque nós, do culto de matriz africana, nós de Umbanda, de Candomblé, somos muito livres, muito dono de si. Uhum. A gente não tem uma regra, ou seja, uma Bíblia que vai seguir o artigo, aquilo. Não. Você tem o livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio de aceitar, de casar, de separar. Claro que tu tem princípio, claro que tu tem juízos para saber o que é bom e o que é ruim. Uhum. Mas tem pessoas dentro de cultos, dentro da religiosidade de outras religiões que querem o predomínio, o domínio.